Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Hoje eu trago para vocês meu amigo Thiago Patrício. Antes de eu apresentar um pouquinho ele, vamos relembrar que o Business Talks é um podcast voltado para líderes, empreendedores e gestores. A gente busca incentivar, motivar e educar com os conhecimentos dos nossos convidados. Esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Thiago Patrício, meu amigo, que eu conheço já há alguns anos, empreendedor, investidor, autor de 2 livros. É uma honra ter você aqui. Pô, muito obrigado, Mark. Obrigado demais pelo convite. Tem uma curiosidade bem legal, que é meu primeiro podcast da vida. Pô, que bacana. Eu fico muito feliz de receber esse convite. Já rejeitei vários, mas acho que chegou a hora aí, como ser um convite seu. Eu falei assim, não, cara, não vou rejeitar o convite do Mark, eu vou com muito prazer. E é uma alegria estar aqui, viu? Obrigado pelo convite, meu irmão. Ué, prazer é meu. E eu gostaria muito de saber um pouco mais da sua história, como que começou sua jornada empreendedora. Eu sei que você é uma pessoa que já teve vários negócios, né, de vários segmentos diferentes. Conta um pouco pra gente o que te despertou inicialmente, né, seguir esse caminho do empreendedorismo. Legal. Pô, Mark, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar essa história aqui. Eu venho de uma família cristã, né? Então, é uma curiosidade legal que algumas pessoas não sabem. Meu pai é pastor, então tudo indicava, tudo caminhava para que eu fosse um pastor também. Meu pai chegou até a me mandar para fazer um seminário, e no seminário eu arrumei confusão. Então, assim, eu tava na cara que eu tinha outro caminho para seguir minha vida. Mas eu sou muito grato a esse momento, essa experiência que eu tive num lar evangélico, assim, com meus pais ali, porque um pastor, ele é um líder, né? Um líder nato mesmo, tem que entender de pessoas, tem que ter muito amor, muita empatia. Hoje eu posso falar que um dos meus maiores virtudes é ter a empatia que eu tenho hoje, que isso me ajudou a levar, né, os meus negócios a algum tipo de sucesso. E aí tudo começou na igreja, cara. Meu pai ali o tempo inteiro, né, aconselhando as pessoas. Você imagina, né, na igreja você tem ali um cara que é ex-traficante, um bate na mulher, o outro é ladrão. Então assim, e é uma igreja numa periferia. Então você imagina, meu pai... E ele tinha uma carreira executiva e ele deixou de seguir a carreira executiva porque ele falou que Deus falou com ele para largar tudo e fazer a obra de Deus. Né? Eu, no início da minha adolescência e juventude, ficava puto com isso, ficava revoltado. Pô, pai, você era para ser executivo, recebeu a proposta para trabalhar em outro país e tal. E largar tudo para ir para a igreja, tipo, ir para uma periferia, né? Então você imagina que foi um desafio, um desafio muito grande pro meu pai. E meu pai começou ali numa comunidade muito carente, chama Taquari, um bairro aqui em Belo Horizonte, um dos bairros bem conhecidos, né? Não por coisas boas, mas o bairro já vem melhorando bastante. E eu lembro que meu pai começou no Taquari, assim, com uma fábrica de tijolos, o bairro, acho que era no ano de 1990, o início ali, eu era bem criança. E meu pai teve que fazer uma fábrica de tijolos naquela época, era muita casa de lona, né? Taquari é um bairro muito subdesenvolvido, né? Então... Meu pai fez a fábrica de blocos para ajudar os moradores a construir suas casas. Então, você imagina essa importância que meu pai deu para o social e para o desenvolvimento de pessoas. E aí, então, ele fundou, juntamente com a igreja, uma escola, uma creche, que existe até hoje, que é um projeto que eu sou um dos apoiadores também. E nasceu, então, tanto a igreja quanto um projeto social, que hoje tem 6 andares de projeto social, terrenos, tem a escola de música, a escola de reforço escolar, maternal, infantil. Então, assim, é uma escola que minha mãe é a diretora da escola, né, uma escola social, né, tem um apoio da prefeitura e tal. Então, nisso aí eu comecei a ver que o meu pai era um gestor de pessoas, um comunicador também, muito bem em comunicação. E aí o mais legal foi quando meu pai comeu. Eu lembro que meu pai recebeu umas pessoas lá em casa e as pessoas abriam suas intimidades, seus problemas pessoais pro meu pai, e eu ficava isso era na sala, eu ficava atrás da porta escutando muita coisa que meu pai falava as pessoas da igreja. Então você imagina, um cara que queria matar alguém, o cara que era um traficante, o cara que queria separar, o cara que estava desanimado com a empresa, o cara que estava reclamando do patrão. Então você imagina, 300 possibilidades que eu ouvia, e isso eu tinha 10 anos de idade, 8, 10, 12 anos, era bem jovem mesmo. E aí eu tinha essa curiosidade de ouvir o meu pai
como que meu pai falava, aconselhava, dava conselhos para esse pessoal. Então você imagina, ele tinha que tratar de um cara que tinha um problema A para um cara que tinha um problema Z. Então a capilaridade, esse dinamismo que meu pai tinha, eu acho que eu herdei isso muito do meu pai, de ter essa dinâmica de conseguir, né, lidar em vários mundos diferentes, né? Então eu venho de uma família classe média, meu pai sempre teve uma condição assim, não muito favorável, mas também não passei fome. Graças a Deus, meu pai passou fome, chegou a ter um momento mais difícil da vida dele, mas depois que ele escolheu realmente fazer essa parte da obra de Deus, ele conseguiu ali estabilizar com uma classe média, tá? Então eu estudei em escolas particulares, com bolsa, fiz faculdade particular, formei administração também, com aquele negócio, atrasava 1 mês, 2 meses, vivia aquela situação, né? Mas meu pai se sacrificou muito pelos filhos, por mim, que eu sou o filho mais velho. E aí, em 2007, então, após todo esse momento, eu comecei também a liderar os jovens da igreja. Então, meu pai me colocou para ser líder de jovens da igreja. E isso foi uma das primeiras experiências de liderança que eu tive. Que bacana. E aí, uma coisa que é muito legal que a minha família me deu, que eu sou muito grato aos meus pais por isso, ele me colocou em escola de piano quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Então, eu toco piano hoje. Então, você imagina... Eu não tenho nada a ver com pianista, então assim, eu poder tocar piano é porque é uma habilidade que meu pai investiu, porque ele queria que a igreja tivesse um coral e que eu liderasse o coral. Então eu tive essa primeira experiência ali, vamos falar empreendendo, né? Que empreender na verdade também é você lidar com muitas pessoas, né? Liderando jovens, e eu liderei o louvor da igreja também, então... cheguei a gravar 2 CDs de banda gospel. Olha só pra você ver que loucura, né? Quando eu era moleque. Tem uma banda, se achar vídeo no YouTube, até vídeo meu, até hoje no YouTube aí. Hoje eu olho e eu falo assim, cara, que vergonha, que mico, né? Tipo assim, não tinha talento nenhum, mas eu tava lá tocando, né? Mas tudo isso, Steve Jobs fala uma coisa legal, que hoje você não vai entender tanto as coisas, né? Mas vai chegar uma hora da vida que tudo vai fazer sentido. Os pontos vão se conectando. Que é ligando os pontos, né? Então, a oratória que eu tenho, a comunicação que eu tenho, a empatia que eu tenho, o amor que eu tenho pelas pessoas, realmente esse ser genuíno de você se importar com o outro, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes ele escuta querendo rebater, né? A gente está escutando, não é aquela escutativa. E eu prestava atenção no meu pai, ele escutando o problema do membro da igreja dele para entender e como dar um devolutivo. Então você imagina essa escuta empática mesmo, de você se colocar no lugar da pessoa, né? E aí, hoje eu consigo compreender claramente que tinha um propósito muito claro nisso. Eu liderando o louvor da igreja, tocando piano, liderando os ensaios da banda, liderando a juventude, que eram uns 80, 100 jovens lá no nosso grupo de sábado, que eu liderava. Então isso foi me desenvolvendo. Então meu pai me mandou para fazer um seminário no Rio de Janeiro, um seminário interno de um seminário americano, lá de Louisiana. E aí eu fiz seminário e tal. Ali eu vi que eu não era para ser pastor. Ali eu vi que, legal demais, eu aprendi teologia, então me deu também um discernimento legal de interpretar texto, sabe? Esse feeling, esse sentimento de você ler, não só um texto, mas ler as pessoas. Opa, esse cara tá com uma dificuldade aqui e ali. Então hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida. Acabou que eu fui para outro caminho, em 2007 mesmo. Eu fiz o seminário, formei administração em 2007, entrei para a faculdade em 2003, formei em 2007 a administração na UniBH. No mesmo ano eu fiz esse seminário, que era para ser 1 ano, fiquei só 6 meses, aí não dei continuidade. Eu falei, pai, eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser empresário, mas eu não vou ser pastor. Então, nesse mesmo ano, eu casei. E aqui teve um grande divisor de águas na minha vida. Hoje eu tenho 17, vou fazer 17 anos de casado agora em outubro. Tenho uma filha de 13 anos, Sofia, que é linda. E no mesmo ano que eu formei, fiz esse seminário, casei em 2007 e aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida, porque eu não tinha condições de ter uma festa de casamento incrível e fazer uma viagem incrível. Então eu tinha que escolher um dos dois. Aí eu falei assim, cara, ou eu faço uma festa ou eu faço uma viagem. E ali eu tinha claramente que eu queria fazer uma viagem. Tipo, não vou, já que é um ou outro. E aqui está uma grande decisão que talvez um dos principais insights para os empresários, empreendedores que estão nos escutando, que a decisão ela não é só quando você está empreendendo. Várias coisas nas nossas vidas no dia a dia, como a gente trata um funcionário, um amigo, um familiar, também são decisões que vão colaborar para um sucesso do nosso negócio no futuro. E aí eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão porque eu queria muito fazer uma viagem que era o sonho da minha vida, ir para a Grécia. Então você imagina, eu ganhava ali,
eu dava aula de música, informática e inglês na escola, na nosso projeto social. Eu nunca tive a carteira assinada. Eu tenho carteira de trabalho, mas nunca tive a carteira assinada porque eu estava trabalhando com meus pais, né, no projeto, dando aula de música, inglês e informática, naquela época, 2007, né? Ganhava, tipo, sei lá, R$2.000, cara, uma coisa assim. Então, como que você vai pra Grécia com R$2.000? Então, tipo assim, vamos abrir mão da festa e vamos viajar. E aí, cara, onde tudo mudou mesmo, porque a gente foi pra Grécia, conseguimos realizar esse sonho, não tivemos uma festa de casamento, e apesar do meu pai não aceitou não ter festa de casamento, que meu pai fez, arrumou um amigo fazendeiro, o cara doou 2 boi, mandou matar os boi, fez um abraço nos boi lá. E acabou tendo a festa depois do casamento. O meu casamento, cara, teve 1.500 pessoas, irmão. Que isso? O meu pai, ele fez o meu casamento, a cerimônia é o filho primogênito, o filho mais velho dele, né? Então você imagina, eu conto essa história, a galera nem acredita que meu pai colocou carro de som pra avisar o bairro Taquaril que o filho mais velho dele ia casar. Cara, hoje eu vejo assim, cara, isso era o sonho do meu pai ver o filho mais velho casando e tal. Rodou o carro de som, teve 1.500 pessoas, lotou, ele fechou a rua na prefeitura, ele entrou com pedido na prefeitura de fechar a rua, o quarteirão inteiro da igreja lá. Então assim, foi uma cerimônia linda, eu tinha 23 anos de idade, né? Eu tive, sei lá, 40 e tantos padrinhos, então você imagina essa experiência aí. Mas hoje eu vejo assim, cara, tudo fez sentido porque me deu uma habilidade, me deu um aprendizado, alguma coisa aconteceu que fez sentido hoje. Então eu fui pra Grécia, na Grécia eu falei assim, eu tinha acabado de formar em administração. Eu falei, pô, amor, tudo funcionando direitinho, me pegar no aeroporto, levar pro hotel, levar para as Ilhas Gregas, fiz um cruzeiro de 3 dias nas ilhas, parei em Madrid na ida, fiz um cruzeiro na Turquia também. Foi uma viagem, assim, dos sonhos, uma viagem realmente, pensa, Ilhas Gregas, aquele mar de Casas Brancas e aquele marzão maravilhoso de fundo, e tudo se conectando direitinho. Eu falei, amor, vamos abrir uma agência de viagem, cara. Eu falei, vamos... O que você acha de a gente abrir uma agência de viagem? Porque a gente foi tão bem tratado, a gente tinha comprado uma viagem numa agência de viagem, que eles atenderam a gente super bem, e tudo que a vendedora nos prometeu, ela entregou nessa viagem. Eu falei, cara, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Tudo caminhava para eu ser um pastor. Né, seguir. E às vezes nas nossas vidas a gente acompanha pai e mãe porque é meio natural, né? A ordem natural da vida. E aí vem no sentido daquela palavra disrupção, né? Que você disruptar o curso natural das coisas. Então quando eu entendi que ali eu estava disruptando o quê? Tudo me levava para ser pastor. E eu falei, amor, vamos abrir uma agência de viagem. Do nada. Eu lembro muito bem como se fosse hoje, estava num cruzeiro em Mykonos. Falei, nossa, mas essa viagem tá incrível, assim, uma experiência maravilhosa de lua de mel. Vamos abrir? Eu falei, vamos. E minha esposa sempre foi parceira, tipo assim, vamos, tô com você. Voltamos, no mesmo mês eu entrei em contato com a CVC e tal, que era só um agente, pedi uma licença, consegui a licença lá para vender. Eu morava no bairro Santo Inês ali, no bairro Santo Inês. E aí, na Avenida Contagem mesmo, abri minha primeira agência de viagem ali, eu levei meus pais lá, era uma antiga casa de massas. E aí eu falei, pô, você tá doido, meu filho? Você vai montar um negócio aqui? Só que eu transformei o lugar inteiro. E ficou uma agência, assim, naquela época muito legal. Eu sempre tive um gosto mais, assim, para as coisas, assim, arte, música. Eu sempre gostei muito dessas coisas do senso estético, do belo, essas coisas. E aí meu pai achou que eu tava doido, irmão, você não vai abrir uma agência de viagem, você é maluco e tal. Ainda mais numa antiga casa de massa, a loja tava horrorosa. E ali eu vi que eu tinha uma capacidade de transformar as coisas, assim, dar vida a coisas que estavam meio mortas, assim. Aluguei a loja em 2007, conseguimos ali, né, fazer a inauguração da agência, minha primeira agência de viagem foi em 2007. E aí, desde então, foi uma aventura atrás da outra, porque 2010, 2011 eu já estava vendendo bastante, passei uns 2, 3 anos ali, né, bem apertado, mas eu não entendia nada de agência de viagem. Meus amigos falam, pô, mas você já trabalhou com viagem, alguma coisa? Não, cara, eu só viajei, fiquei louco com viagem, fui bem entendido, eu falei, vou abrir a agência. Mas naquele bairro Santo Inês ali, Ana Lúcia, aquela região, as pessoas iam para o shopping para comprar. E eu já ouvia vizinhos e alguns amigos da região falando, pô, vão lá no shopping comprar viagem. Eu falei, cara, por que tu não vai no shopping? É uma Avenida Contagem ali, uma rua bem, bem comercial. Cara, eu vou abrir uma agência de viagem aqui. Eu percebi então que as pessoas falavam. E aí a gente tem que estar o tempo inteiro escutando. E a gente está nos elevadores, nos restaurantes, nos bares, em todos os lugares, cara. As pessoas estão falando das suas dores. E o que o empreendedor faz no final é ouvir a dor e resolver esse problema, essa dor do cara.
Aí eu ouvi as pessoas que iam no shopping, eu tenho que ir no shopping, tenho que ir no shopping pra comprar uma viagem. Falei, cara, não tem nenhuma agência de viagem que vou abrir. Foi feito, foi muito legal, foi bem assertivo, conseguimos ter sucesso. Mas eu fiquei só ali, focado, só na agência de viagem mesmo. Mas, paralelamente, ainda tinha uma liderança de jovens da igreja ali e tal. Quando foi 2010, 2011, eu comecei realmente a sair um pouco das funções da igreja para dedicar, porque a empresa estava crescendo, né? Minha esposa estava do dia zero comigo, era eu e ela na agência, a gente tinha duas mesas, uma minha e uma dela. Então eu já peguei uma empresa familiar, assim, eu e ela começando do zero, nós dois. E foi do zero, cara, que eu peguei um empréstimo com meu pai, peguei um de pai, era, sei lá, 10 mil na época para fazer a obra. Fizemos a loja, inauguramos, chamei os amigos para inauguração, a loja deu certo, mas eu não fiz nada, nenhuma outra coisa, não sei trabalhar com turismo até 2010, 2011. E aí, em 2011, eu comecei a ver um movimento de passagens online nos Estados Unidos acontecendo. Então, antes de 2010, 2011, era só um burburinho, né? Quando eu entrei no turismo, cara, tinha mochila, brinde. 2007 era assim, os agentes de viagem tinham muitos benefícios como agente de viagem. Foi passando o tempo, foi perdendo porque a internet chegou e meio que deu a concorrência ali ficou mais acertada. Então, de 2010 para 2011 comecei a observar mais o mercado americano e vi que tinha um movimento muito forte que ia acabar com a agente de viagem, né? Talvez até forte falar acabar com a agente de viagem, porque o agente de viagem tem muito sua importância hoje, continua tendo, né? E aí eu comecei a olhar o mercado americano ali com passagens online. Falei, cara, isso aqui vai ser a bola da vez. E eu tinha conhecido um desenvolvedor da UFMG. E aí ele tava também com essa ideia de fazer alguma coisa. Cara, eu topo investir nisso. Já tava com um certo dinheiro, eu topo investir nisso. Ele desenvolveu todo o produto. E eu era muito bom de comercial. Eu não sei nada de tecnologia, programação, desenvolvimento, nada. Mas ele era o programador, desenvolvedor, um cara muito bom, que hoje está nos Estados Unidos trabalhando para Google. O cara cresceu bastante. E aí fica, cara, eu topo investir. Então a ideia era dele, mas eu acreditava porque eu sofri essa dor. E qual que era a ideia específica? Ela fazer um site de passagens online, ponto. Uhum. A gente foi um dos primeiros no Brasil a fazer um site de passagens online. Foi muito legal isso, porque isso, assim, foi o início da era digital mesmo, da tecnologia. Tipo Skyscanner, Kayak. Tipo Decolar. Você entrava lá, falava de onde para onde, comprava. Mas pensa, 2011, cara, ela matou muito alto. Tanto que a gente começou até a olhar aqui o São Pedro Vale, né, para alugar uma loja, porque tava aquele burburinho das startups, né, do nosso São Pedro Vale, né? Sim. Então, tipo Silicon Valley mesmo. Começamos a olhar umas lojas que já tava começando a ter um movimento muito de tecnologia forte em Belo Horizonte nessa época. Começamos a olhar, mas ficamos ali desenvolvendo, eu trabalhando na agência e ele desenvolvendo. Então, nesse processo, a gente lançamos o site, começou a vender, foi bem. Uai, cara, esse negócio tá indo bem. Começou a crescer. 2 anos e meio que a gente já tinha inaugurado, quando foi do final de 2013 para 2014, a gente recebe uma proposta de compra de um site, cara. Era 2 moleques, eu tinha 27 anos, ele tinha 28, se não me engano, 28, 29. Cara, vamos vender. A gente vendeu comemorando, como se a gente estivesse fazendo o melhor negócio do mundo. E, cara, vamos vender isso rápido, cara, porque eles é doido, estão pagando uma bolada no negócio que a gente gastou, sei lá, 5 mil reais para fazer, era só o site, era só tempo de desenvolvimento. Só que eu não tinha visão de negócios, eu não tinha, assim, isso não era... Para mim era mais assim, eu vou fazer um site porque tá todo mundo fazendo nos Estados Unidos. Então beleza, ponto 1, eu tava de olho no mercado americano. Então acho que uma das coisas mais importantes de qualquer empresário é ele monitorar, né, onde nascem as coisas, né, do capitalismo, do empreendedorismo mundial, que é os Estados Unidos. Então ficando de olho, ele também, cara, vamos abrir um site, beleza. Mas vamos vender, a gente se divertiu. Se eu tivesse um advice como tem hoje, mentores, né, amigos para nos ajudar nisso, eu não teria vendido, eu teria tornado um baita business, tanto que esse mesmo comprador comprou a gente, vendeu para um dos fundos da Decolar, comprou a Decolar na época, ou seja, tipo um ano depois, ele fez mais de 20 vezes o investimento que ele fez na gente, nessa venda que ele fez para um outro fundo com a Decolar. Então aí eu percebi, cara, nessa hora eu procurei até advogado para falar assim, cara, passaram a perna na gente. Tipo, compraram a gente barato demais e a gente estava comemorando, passa isso, estão vendendo caro, passa, vamos vender logo. Vendemos, assinamos um termo lá que 10 anos sem poder competir no turismo, tipo, sabe, todos os erros que qualquer pessoa bem instruída jamais cometeria, eu cometi.
E ali eu percebi que faltava na minha vida muito mais a presença de um mentor, de um amigo. Então, assim, eu venho de um background que não é de empresário, de modelo de negócio, de criar um business plan. Eu abri uma agência de viagem para resolver uma dor pessoal, porque eu estava apaixonado na Grécia, vou abrir uma agência de viagem, trabalhar com turismo, que eu mando. Mas foi um bom negócio que você fez, né? Embora você podia ter vendido melhor, você acabou vendendo bem, né? Aí teve uma coisa legal, porque o que eu vendi na época me fez entender como é que o mundo dos negócios pode ser. Aquilo ali, cara, abriu minha cabeça pro mundo. Eu falei, peraí, quer dizer que valia 20x o que a gente vendeu? Então vamos fazer outra. A gente não podia fazer outra porque tinha um non-compete. E um contrato ali que não podia fazer. E aí eu falei, cara, a minha vida mudou, Mark. Em 2014 minha vida mudou. Eu comecei a entender o modelo de negócio. Como que você faz o negócio. Tá, a gente estava com dinheiro que a gente tinha vendido. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Mas ali eu falei, cara, comecei a diversificar. Abri uma construtora. Comecei a construir com alguns amigos. Abri uma transportadora. Né, comprei um caminhão e tal. Você imagina. Quebrei praticamente tudo que eu fiz. Depois que eu peguei esse dinheiro, eu continuei com a agência de viagem, que é que eu amava fazer, gostava muito de fazer. Abri mais agências de viagem, vendi também franquias para algumas pessoas. Eu achei que eu ia, como eu saí do digital, eu vou fazer um modelo de franquia. Então isso me abriu a cabeça para eu expandir meu universo dos negócios. Mas eu abri mais lojas. 2 anos depois fechei todas elas, porque assim, deu completamente errado a transportadora, essa expansão de lojas, acabou que eu fiquei com 2 lojas, somente 2 lojas, mas ali eu percebi o quê, Mar? Que eu não tinha experiência suficiente para eu diversificar tanto e crescer tão rápido. Né? Imagina, o menino que veio do zero, construiu do zero os negócios, e foi quando eu comecei a buscar cursos em São Paulo, mentoria, eu comecei a ficar atento, tomei só pedrada, cara. O dinheiro que eu ganhei com a venda da empresa, eu praticamente perdi com novos negócios, que eu não tinha visão de negócio. E aí foi quando eu conheci até umas comunidades em São Paulo, na época tinha um Ryan, não sei se você já ouviu falar do Ryan, um dos caras que bem mais... polêmico. Bem polêmico, né? Na época ele era um cara de gênio e tal. Escreveu vários livros. Escreveu vários livros, o cara é muito bom e tal. Em 2016 conheci, fiz umas resenhas com ele ali, ele alugava uma mansão, umas mentorias, cara, e abriu minha cabeça, vou te falar, ele pode ser polêmico que for, mas ele abriu minha cabeça, era o que eu precisava naquela época, era dose de... E ele fazia um modelo muito igual ali o São Pedro, o Vale do Silício faz na Califórnia, né? Reúne um monte de jovens numa mansão, discute sobre negócio, growth, marketing, tráfego. Eu comecei a aprender o mundo digital nessa época. E aí foi legal que me deu uma visão de negócio maior. Aí eu abri um site de um pet shop, tipo um e-commerce de pet shop, cara, que na época era um dropship, na verdade. Né, que hoje o dropship ficou mais famoso, mas na época de 2016 era atual também. Então eu percebo que eu estava sempre um passo à frente, mas eu estava sempre um passo atrás no quesito ambiente. Então, assim, eu tava sempre, cara, olhando pro futuro. Cara, o mundo vai caminhar para esse lado. Mas a minha roda de amigos e convivência, cara, era uma galera que olhava para mim, o Thiago é ambicioso demais, o Thiago é marqueteiro, o Thiago é vendedor, o Thiago só pensa em dinheiro. Então, assim, eu tava num ambiente que tudo que eu queria crescer, eles achavam que isso era, tipo, mandava conta. Não sei se já passou por isso, mas hoje eu acredito muito que a gente tem amigos de negócios e amigos de farra, de viagem, de vida. Amigos de infância. Eu não vou largar meus amigos lá de infância, mas esses amigos de infância não vão entender minhas ambições de hoje. Eu até encontrei com um cara, até um tempo atrás, encontrei com um cara que me conhecia da época da igreja e falei, Thiago, conheço você das antigas? Eu falei, não, irmão, você conhece o Thiago de 15 anos atrás, o Thiago que virou homem, casou, teve filho, esse cara você nunca mais viu. Então, o novo Thiago que foi modelando com o tempo, que foi conectando os pontos da história, né, os tombos, os aprendizados, as experiências, esse Thiago você nem sabe não tem nem ideia de quem esse Thiago é mais. E eu acredito que você aprendeu muito em todos esses negócios que não foram tão bem sucedidos assim, né? Porque a gente tem vários exemplos de vários empresários que também passaram por situações igual a sua, né? Demais. Até próximo de mim tem meu pai, né? Que eu até comentei, que passou também por vários negócios que não foram tão bem sucedidos. Mas você não precisa de acertar todas. Pois é. Mas você precisa de acertar algumas, né? Outro dia eu escutei o Mark Cuban, né? Que é um grande empreendedor que... Ele vendeu recentemente aquele time de futebol, né, o Dallas Maverick. E antes ele tinha vendido uma empresa de tecnologia também, e aí comprou esse Dallas Maverick e vendeu por, 10 vezes mais.
Mas ele fala que você precisa acertar só uma vez. Só uma vez. Se você acerta uma vez para valer, aí muda o seu jogo. Muda o jogo, né? Mark. Eu venho aprendendo muito isso, cara. Tipo, quando eu vendi essa empresa, eu percebi que eu tinha um talento de fazer uma empresa que valia 20 mais. Olha, eu poderia estar reclamando, chorando, puto da vida. Mas eu consegui olhar pro que realmente importava. Pô, fui eu que fiz isso. Eu e meu sócio que construímos isso aqui. Então, o que ela vale hoje, o que ela na época valia 20 vezes mais que a gente vendeu, foi só não estar secado de pessoa certa. Tanto que alguns amigos na época eu comentei, que era poucos, eu sempre fui muito, né, contido. Eu sou super low profile nas minhas comunicações nas redes sociais, amigo. Eu sou muito comunicativo, expansivo, mas com os meus, nas minhas rodas de amigos, né? Então, eu tenho meus negócios que eu diversifico hoje, eu não fico falando. Porque assim, eu tô construindo, eu tenho muita lenha ainda, Mark. Work in silence, né? Eu tenho muita coisa para fazer. Eu fiz 40 anos recentemente, né? Casado há 17 anos, uma filha de 13. Eu tô pensando na minha filha de 13 anos. Como que eu deixo um legado para ela? Então, sobre mim, eu quero trabalhar, fazer o dia a dia com muita humildade, para que eu possa construir alguma coisa que realmente me torne um cara que construiu, chegou lá. E eu não cheguei lá ainda. A grande verdade é que eu estou num processo de heurística ainda, né? Eu estou validando o que eu faço. Eu aprendi que isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo. Opa, se eu tivesse investido aqui, um dos erros da transportadora na época, por exemplo, foi confiar na habilidade de uma pessoa, né? Eu tinha o dinheiro, ele tinha expertise. Segundo ele tinha expertise, mas depois a gente descobre que não tinha nem expertise. Então, eu confiei. Então, assim, não dá para você ser emocionado desse jeito. E todos os erros que eu cometi foi investindo em empresas por perto de amigos. Porque você virar para mim e falou, pô, Thiago, tô com uma ideia de negócio aqui. Eu sempre fui um cara muito ousado, né? Corajoso e tal. Pô, Thiago, tô com um modelo de negócio aqui. Eu ia lá porque era meu amigo e investia. Pô, você tomava. Porque ele precisava de um dinheiro seu, mas ele não tinha tanta força de vontade para fazer acontecer. Porque empreender mesmo no Brasil é muito mais difícil. Não é só você ter uma ideia boa. Você vai precisar de ter ali uma consistência, uma constância, uma perseverança, uma rede de amigos e contatos muito próximas. Então, o que eu mais percebi ao longo dos meus tombos da minha vida foi tudo que eu construí me levou até aqui. Mas tem uma coisa que eu construí, que são relacionamentos que eu construí na minha vida, que eu tinha uma pressão muito grande de fazer patrimônio, de fazer receita, de faturar milhões. Eu tinha uma pressão muito grande, então, uns anos atrás. E aí isso me pressionava muito, eu preciso faturar, eu preciso dobrar faturamento, preciso faturar 10 milhões, 20, 30, 50, assim. Eu ficava naquela neuro de fazer. E isso me deixava um peso nas costas muito grande. Eu acabava fazendo muitas coisas, tomando decisões erradas pelo faturamento. E aí, quando eu percebi que eu tinha relacionamento suficiente para nunca mais quebrar na vida... Então, assim, hoje com 40 anos eu falo uma coisa que eu sou inquebrável, Mark. Eu não quebro mais, eu não fico sem dinheiro mais. Quando eu falo isso, eu quero dizer assim, eu não fico mais sem dinheiro. Porque se todos os meus negócios der errado, eu trabalho para vários amigos que vão me contratar amanhã. Enfim, vou ser funcionário de alguém com muita humildade. Não tenho vaidade nenhuma para isso. Não tenho vaidade de falar o que eu tenho, o que eu fiz, que eu já vendi empresa. Zero vaidade para isso. Então, quando eu percebi que o Thiago Patrício de hoje, ele é um cara que não fica sem salário mais, que não fica sem dinheiro mais, obviamente que eu vou ter que baixar muito meu nível de vida, minha qualidade de vida, né, um pouco de benefícios e privilégios que eu conquistei com muito trabalho, mas eu facilmente iria trabalhar para o mercado. Então, quando eu descobri isso, que o meu relacionamento que eu construí, com tantas experiências que eu vivi, eu tirei aquele fardo dos meus ombros, aquele peso nas costas de ter que faturar. Aí eu comecei, então, nos últimos 4 anos, Mark, fazer um crescimento muito forte, ainda muitas apostas, né? Porque eu estou o tempo inteiro dando all-in, mas eu percebi que meus relacionamentos que eu conquistei hoje me tornam uma pessoa assim, amanhã eu trabalho com qualquer um deles, eu vou ter um salário, eu vou conseguir viver a vida, eu não vou mais ficar, sei lá, ser demitido e ficar debaixo da ponte, não, acabou. Tem até uma frase que fala que network é maior do que net worth, né? Então, o seu relacionamento vale mais do que o seu patrimônio. Muito mais. Porque com o relacionamento, você consegue fazer muito mais dinheiro e conexões. Muito mais. Eu acho que dentro disso a gente pode agora falar do All Hands, né? Que tem tudo a ver com essa parte de conexões. Embora eu queria falar também que... Eu queria que você falasse rapidinho do Evo também, como que surgiu o Evo Restaurante. O Evu. Evu. Isso. Que é um restaurante que tem uma decoração linda, maravilhosa, né? Os pratos também, quando eu tive a oportunidade de comer lá,
Tava tudo uma delícia e muito bem apresentado também. Bom. Então, se você conseguir falar rapidinho do Evu, e depois a gente já entra no All Hands. O All Hands ele vai acontecer justamente por causa do Evu e da Tripness ali. Então, um passo atrás Hoje eu dei 2 voltas ao mundo, conheço mais de 70 países. Isso é fruto de trabalhar com viagem. Olha que privilégio. Eu vivi experiências no mundo afora aí que me deu. Eu comecei a entender que o mundo é muito grande para a gente se apequenhar aqui na nossa cidade, no nosso bairro. Então a gente realmente precisa se permitir sempre, cada vez mais, viver novas experiências, né? E aí eu escrevi um livro, Mark, em 2017, de viagens. Bacana. Chama O Poder da Viagem. Aí eu conto o quanto que a viagem me ajudou a empreender. Nesse livro eu conto que alguns relatos de amigos, de clientes de viagem que ao viajar tiveram ideias de negócio, ao viajar encontraram o amor da vida, ao viajar fizeram amigos. Então sim, quando eu comecei a perceber que viagem ele é um tesão, cara. Todo mundo ama viajar, né? Igual gastronomia. Então, as viagens me deram muitas habilidades porque eu conheci o mundo inteiro. Nepal, Índia, imagina, subir o Everest. Imagina se você conseguir viver possibilidades de A a Z, culturas diferentes, e você não julgar a cultura local, porque a cultura do local deles importa mais do que a sua, que você é só um viajante ali naquela terra ali desconhecida. E aí isso também reforça aquilo que eu sempre falo, que um dos maiores dons do empreendedor é ter empatia, e ele precisa se colocar no lugar das pessoas, senão ele não vai conseguir empreender e ter sucesso nos negócios. E aí eu era apaixonado por viagem e gastronomia. Então, em 2019, comecei a trabalhar no meu novo projeto, que era a Tripness, que era uma startup de viagens, uma nova, mas focado em experiência. Vamos dizer que a minha ideia era ser tipo um novo Airbnb, mas com um olhar muito mais para experiências, não para hospedagem. Cara, eu estava apaixonado pela Tripness, criei um plano de negócios, aí eu fiz tudo diferente. Criei um plano de negócios, fiz um BP, contratei uma agência, contratei uma empresa de branding, que inclusive essa empresa de branding quase me levou pro buraco, porque eles fizeram estudos e pesquisas que o cliente queria isso, no final o cliente não queria. Falei, não, Thiago, seu projeto é lindo. Eu estava apaixonado pela minha solução, mas um empresário não pode se apaixonar pela solução, ele tem que apaixonar pelo problema que ele resolve, que é o cliente, né? E eu estava assim, fiquei completamente cego, tá? A Tripness foi um projeto mais lindo que eu já tive na vida e o que mais fracassou. Aí eu falei, pô, mas como assim? Eu me apaixonei demais, eu fiquei cego demais. Então, o amor é cego, sabe? Então, nos negócios também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não se emocionar. Os pés no chão, né? Pés no chão. Porque eu escutei, as pessoas que eu contratei falaram pra mim o que eu queria ouvir. Porque era tão apaixonado pelo projeto. Então, eu contratei uma agência, uma empresa de brand. Nossa, esse projeto seu é maravilhoso. E aí, vinha um dono da empresa, vinha um sócio. Nossa, é o maior projeto que a gente já pecou no escritório. Chegaram a falar que era o projeto mais lindo da história do escritório. Aí eles se emocionaram comigo. Aí eu fui só ganhando. Nossa, eu tô no caminho certo e tal. E aí, eu aluguei um espaço na Vida Brasil de 200 e poucos metros quadrados. E eu queria fazer a primeira experiência unindo café e viagem e gastronomia. Então eu convidei uma operadora de gastronomia, porque eu não entendia nada de gastronomia, embora já tinha investido antes, né, em algumas operações de gastronomia, mas nunca toquei nada. Então eu aluguei o espaço, ficou maravilhoso o espaço, como você citou. Tem obras de arte, tem um piano. Aí, no início, lá em 2019, a agência de viagens, essa curadoria que a gente chamava de curadoria de viagens, era num mesão que tem lá no fundo. Tinha tripes de um mapa mundo maravilhoso e tal. E aí era junto a curadoria de viagens com a gastronomia. E vocês fizeram vários eventos lá? Fizemos vários. Aí, cara, janeiro de 2020. Março, eu mudo o nome de Evu. Em janeiro, março veio pandemia. Então você imagina. Cara, foi um primeiro baque pesado meu. Veio pandemia. Aí eu lembrava de vários relacionamentos que eu tinha conquistado. O que eu fiz? Fechou tudo. Comecei a chamar uns amigos para cozinhar na minha cozinha. Eu fiz uma confraria entre uns amigos lá no Evu. Pô, eu tenho um restaurante que custou mais de R$1 milhão. Eu não vou perder isso aqui, vou trazer os amigos. A gente, cada um traz uma comida, traz isso, aquilo, outro. E a gente começou a fazer as confrarias ali uma vez no mês, com 10 pessoas, 5, 15. Tinha mês que ia mais, tinha mês que ia menos. E ficava aquele espaço todo só pra gente. 10 pessoas, 15 pessoas ali, pouca, nunca passei disso, até porque era pandemia. E aí eu comecei a fazer esses encontros, sem pretensão nenhuma de fazer uma comunidade. Era um encontro. Só que, com a pandemia
turismo e gastronomia completamente fechado, era o que eu operava diariamente, vivia disso. Os outros meus negócios, eu sou mais investidor anjo, eu apoio, eu entro com conselho, eu entro com mentoria, então tenho equities em vários outros negócios que são conquistados pelo meu trabalho e minhas experiências. Olha para você ver, todas as minhas experiências do passado me levaram a ter uma habilidade, uma skill, que hoje eu consigo, né, flutuar em vários tipos de negócios de A a Z, negócios pequenos, que é o meu foco, onde eu consigo mais ajudar o empresário. São pequenos empresários, não tenho habilidade suficiente para ajudar uma empresa gigante, tá? Embora até fui conselheiro de uma grande empresa no passado, mas a gente acabou não seguindo, mas cheguei a ser conselheiro assim, uma grande empresa, mas hoje eu atuo como conselheiro de empresas pequenas. E aí eu veio a pandemia, fiz essas confrarias no EVU. O que eu fiz, cara? Não, tá tudo parado, eu vou fazer um curso. Aí fui quando eu fiz um curso do G4. Aí fui para São Paulo, tive uma experiência, cara, eu vou viver essa pandemia em São Paulo, pelo menos que em São Paulo eu vou abrir a cabeça, eu vou fritar aqui de ideias e tal. Foi a melhor decisão que eu tomei, de ter ido para São Paulo, para ficar ali, né, vou passar a pandemia, que eu passo a pandemia no lugar onde as coisas não vão parar de alguma maneira, eu vou ter acesso a amigos, empresários, pessoas. E aí eu fui para São Paulo, e aí então eu entrei até para um clube de São Paulo lá, que é o clube do G4 Club. E quando eu entro pro clube do G4 Club, cara, minha cabeça fritou, eu comecei a ver que o que eles estavam fazendo é o que eu fazia entre meus amigos. E eu sempre fui de relacionamento comunicativo, expansivo demais. Mas jantar na casa de fulano. Mas eu faço jantar no EVU. Aí jantar, eu entrei nesse clube, cara, mudou muito assim a minha perspectiva de negócios. E eu com outros negócios, falei, cara, eu vou abrir uma comunidade. Em 2022, eu fiz um M&A com uma empresa de São Paulo e uma empresa de BH, deixei a operação completamente, hoje eu tenho só uma participação bem minoritária lá, e aí eu volto a morar em BH em 22, né, contudo, obviamente que eu estava morando em São Paulo, mas lá e cá, mas em 2022 eu volto definitivamente para BH, e final de 22, isso era agosto, setembro de 22, eu comecei então a fazer jantar na minha casa, aí eu comecei a chamar uns amigos para o jantar, eu fiz no EVU, e depois eu fiz na minha casa. Cara, aí foi 10 pessoas em um, 15 pessoas no... Fiz setembro, outubro, novembro, dezembro, fiz o último, umas 25 pessoas. Opa, gente. Ô, Marcos, você vem, convida mais um. Aí quando eu assustei, veio Natal e Ano Novo. Fevereiro eu convido todo mundo para o meu primeiro evento do ano oficial, dia 8 de março, Dia das Mulheres. Aí eu chamei uma amiga minha, que é a Mônica Hawk, que é a fundadora da Solids, das maiores... Olha que loucura. Uma das maiores empresas do país... né, de RH da América Latina, é uma mineira e mulher. Então, cara, eu acho isso incrível. E aí eu tive a oportunidade de trazer ela no nosso primeiro evento do All Hands, dia 8 de março de 2023, no Dia das Mulheres. Eu não quis chamar de All Hands porque, eu não vou roubar a cena no Dia das Mulheres. Deixa o Dia das Mulheres aqui. A Mônica deu uma aula, tinha 110 pessoas no EVU. Nesse dia. Foi o primeiro dia do All Hands. 110 pessoas. Isso veio de um jantar, mas se você for levar em consideração, veio das mentorias, das pessoas que eu conheci em 2016, 17, 18, das meus tombos e tal. 8 de março eu faço o primeiro evento com mais de 100 pessoas no EVU, lotou casa cheia. Eu falei, opa, peraí, tem uma coisa aqui muito interessante nesse negócio. E aí o G4, né, fez um business de comunidade e educação. Eu falei, cara, eu vou criar um business em Minas Gerais. E aí eu começo a fazer um em abril, maio, junho, julho. Eu estava com muitas pessoas que tinham frequentado os nossos eventos ali. Aí eu fiz aquela estratégia básica, né? O básico bem feito mesmo. Peguei no funil ali, tantas pessoas tinham passado pelos meus eventos. Comecei a ligar no one-on-one. Cara, em uma semana eu tinha fechado 10 membros. E nós somos a comunidade com o preço mais alto da história de Belo Horizonte, cara. Nunca ninguém teve coragem de fazer, de cobrar o preço que a gente cobra. Tipo, é uma comunidade, é um preço de uma faculdade, um MBA, Dom Cabral. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos, né, na época que ainda era aberto ao público. Eu achei incrível, né? A recepção era fantástica, né? O catering, era diferenciado, né? A alimentação, né? O buffet. O brand ali, né? A marca. E até os palestrantes também, todos eram de altíssimo nível. Agora, assim, nós temos 10 minutos para concluir o episódio, mas explica melhor o que é o All Hands, um pouco da comunidade, né? Tudo que vocês oferecem, o que vocês estão pensando daqui para frente, quais são os planos. Eu sei que tem uma divisão, tem uma parte do All Hands que é só para mulheres, né? E tem a parte que é geral. A gente só tem 10 minutos, mas fica à vontade. O All Hands é realmente a primeira comunidade de negócios em Belo Horizonte,
voltado para um desenvolvimento pessoal e profissional. Então, comecei lá atrás, fazendo os eventos abertos, virou comunidade. Nosso primeiro contrato assinado foi em agosto de 2023. Então, a gente acabou de fazer um ano de empresa, de CNPJ mesmo agora. Eu tinha o CNPJ antes, mas o contrato assinado foi em agosto de 23. A gente, inclusive, renovou as primeiras renovações nossas. Foi agora esses últimos 2 meses que a gente já renovou os primeiros membros. Parabéns. A gente ficou muito feliz, porque assim, no início a gente estava vendendo por um preço e a galera assim, cara, é caro demais. Porque a gente que é mineiro, cara, tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que eu amo muito, que ele fala, entre várias coisas no poema dele, ele fala assim: ser mineiro é vender queijos e possuir bancos. E essa frase me marcou ela ajudou a criar o All Hands, porque a gente que é mineiro não é ostentação. A gente não tem esse negócio de helicóptero, Porsche. Pô, primeiro não dá nem pra você andar com alguns esportivos em Belo Horizonte, né? A gente é muito low profile, a gente tem uma fazendinha de café, a gente gosta de um queijo, a gente gosta de ir pro mato. O mineiro é esse estilo, ele é mais caseiro, é mais família, ele é altamente receptivo. Então a gente tem um dom, o mineiro, de se ver as pessoas de um jeito assim, mesa, café, um pãozinho de queijo, acabou, cara. A simplicidade, aí outra frase que eu gosto também do Leonardo da Vinci, a simplicidade é o mais alto grau do luxo. Então quando eu comecei a perceber, o mineiro é o mais luxuoso de todos, é o mineiro, porque a gente é simples nas coisas, a simplicidade é o que nos marca. Aí eu falei, cara, primeiro, eu tenho que trazer meus amigos de vários anos que eu conquistei, que são empresários. A tese do All Hands eu não trago ninguém que vive de palestra. Não é nada contra, é um business do cara que vende palestra, beleza. Mas eu só trago amigo empresário, cara que tem o seu negócio, ele não vende palestra, ele vem para cá porque ele quer gerar valor, conteúdo, transbordar seus conhecimentos para as outras pessoas. Isso acaba gerando muito mais valor para os membros do que apenas um palestrante que eu vou contratar com hora marcada, deu a hora, se atrasar ele vai ficar com a cara, né, de bunda para mim, atrasar. Então sim, eu quero trazer pessoas que têm amor pelo que a gente está construindo. Então a primeira coisa do All Hands é um DNA de energia muito alto, uma vibração muito forte. Eu acho que isso vem muito de mim, Thiago Patrício, que eu gosto desse entusiasmo de vida, né? Essa vivacidade, né? E aí eu criei a comunidade exatamente pensando em transbordar muito conteúdo nas pessoas. Então tudo que eu conquistei ao longo dos 15, quase 20 anos empreendendo, realmente eu quero transbordar e passar para frente para umas pessoas da nossa comunidade, nossos membros. E aí a gente fez então, de agosto do passado até fevereiro desse ano, a gente tinha só uma comunidade geral, que é um preço mais alto. E aí em fevereiro desse ano a gente decidiu criar o Ladies, que é uma comunidade só para mulheres executivas e empresárias que estão começando, porque o ticket da comunidade principal é mais alto. A gente fez um ticket pela metade do valor para dar acesso, porque a gente percebeu que tinha muita mulher, cara, querendo crescer, com sangue no olho, visionária, mulher que estava querendo investir em projeto, não é mulher que quer tirar fotinha que foi em evento, A ou B, não. Mulher que quer crescer seu negócio, sua carreira executiva, seus negócios. E era fã do All Hands, porque a gente conseguiu criar um brand muito legal na cidade. Então, pô, tinha um monte de mulher, pô, eu não posso pagar X porque a comunidade é mais alta. Mais uma vez, eu escutando as pessoas falar que achava o preço mais alto, eu falei, vamos criar um Ladies só para mulher, com metade do preço, para poder incentivar esse ambiente feminino. E é evento delas, eu nem participo dos eventos, eu nem estou no grupo do WhatsApp, é mulher de mulher para mulher, e elas têm as reuniões delas, e é um ecossistema que está empoderando elas ali a fazer crescer. Isso. E o mais legal do All Hands é que o termo da Marinha, All Hands on Deck, né? A Marinha Americana tinha o comandante falava, né? O capitão da Marinha. All Hands on Deck, todo mundo conversa. Então isso na década de 70 tinha esse termo, que as empresas de tecnologia americanas começaram a usar fazer uma reunião de All Hands. E em 2014 eu fiz uma primeira reunião de All Hands quando a gente vendeu a empresa lá de tecnologia e turismo. Aí eu fiz uma reunião de All Hands. Aí quando eu fui colocar o nome da marca, eu falei, cara, vai chamar All Hands, porque All Hands quer dizer várias mãos, várias pessoas, que é o que o capitão da Marinha fazia, né? All Hands on Deck, todos no Converse, e aí ele convocava todos no Converse para fazer gestão de crise, cada um apresentava seus indicadores. E aí no Brasil também várias empresas fazem reunião de All Hands, que são uma reunião geral onde os diretores de cada setor passam ali seus indicadores, seus desafios, o que ele está fazendo para bater suas metas e tal. E aí então eu crio o All Hands baseado nesse conceito de ser uma reunião de várias mentes. Então a gente tem de tecnologia, indústria, varejo, moda, comércio, tudo que você imaginar é muito diverso os ramos, os negócios dos nossos membros. E muito interessante. Então, por isso que o grande evento anual que é aberto ao público chama o Grande Conversa. O Grande Conversa, né? Inclusive, aproveita a oportunidade aí para convidar o pessoal
Qual que é a data? Já tem definido? 23 de novembro, a gente faz a terceira edição agora, dia 23 de novembro desse ano. Né? O Grande Conversa é a nossa maior concentração. É onde a gente realmente... O Grande Conversa, que é para aberto ao público, então não é só membro que vai. E aí você pode entrar no nosso Instagram, vai ver lá, tem um link na bio que vai direcionar para o Simples, você comprar um ingresso. Vai ter um cupom do Business Talks? Vamos fazer um cupom especial de Business Talks, aí pode colocar aí, o Mark vai avisar vocês aí de pelo menos 20% de desconto para quem é seguidor aí do Business Talk. E aí o Grande Conversa é 23 e o tema vai ser o básico bem feito novamente, que a gente vem batendo. Na edição 1, edição 2, edição 3. O básico bem feito. Não tem que inventar moda, Mark. Se fizer o básico bem feito, e dessa vez a gente vai estar trazendo um viés ali de inteligência artificial e tecnologia, usando o básico bem feito nessas ferramentas. Muito interessante. Eu lembro de ter assistido uma palestra do Matt, né? Aquele empreendedor de tech, que vocês levaram uma vez. E eu não participei, mas eu vi que vocês levaram também o Louis Burlamac, né? Para os membros. Uma menção agora, que teve uma menção só para os membros, cara. Para os membros, eu vi que foi bem bacana também. É porque dentro dos eventos do All Hands, que a gente nem fala evento, a gente fala decks, é justamente por causa do All Hands on Deck. Então, nossos decks, eles vão desde eventos, nós temos 3 pilares: relacionamento, conteúdo e direcionamento. Então, todo evento nosso vai ter esses 3 pilares. Então, tem um evento que a gente fez na Land Rover, agora no Jaguar Land Rover, no mês passado, na Harley Davidson, mês retrasado. Já fizeram em Tiradentes também. Fizeram em Tiradentes, que é uma viagem mais para membro, né? Que foi uma viagem só para membros. Então, nossos eventos, ele vai de imersão. Sábado agora, inclusive, nós temos um Class, que vai ser lá no Automóvel Clube. Um Class. O Class é uma aula mesmo, que dura, e é dia do empreendedor, inclusive, tá? Já fica o convite para você, se você estiver aí, já fica o convite para você. Vai ser o dia do empreendedor e nós vamos ter, de 9 da manhã até 4 da tarde, conteúdo para os empresários da comunidade e alguns convidados que a gente está convidando também. Então você tem class, tem viagens, tem imersões, como teve do Louis Burlamac, o Léo Monte Santo, dá mais um café também, foi os dois juntos na mesma imersão. Fritou a cabeça dos membros, porque a nossa tese é entregar conteúdo prático. Porque eu não tenho condições de ser uma Dom Cabral, de conteúdo mais de longa duração. Eu preciso que o cara vá no evento de um dia e saia dali com cabeça cheia de ideias legais para executar no dia seguinte na sua empresa. Porque nossos empresários são pequenos, não tem muito tempo a perder. Então a gente tem que ser muito prático, direto, objetivo e sem mimimi. Que é o meu livro, que eu fiz em 2023, eu lancei ano passado. Meu segundo livro, então, chama Sem Mimimi, 48 entendimentos para começar do zero a sua jornada empreendedora. Então, aí eu conto várias coisas da minha cabeça, das ideias que eu tenho, que eu tive nos negócios, para ajudar várias pessoas a começar do zero e desmistificar que realmente você tem que ter um background, você tem que... Cara, você tem que estar rodeado de boas pessoas. E aí o All Hands nasceu justamente porque você tem seus amigos de infância, de farra, de viagem, mas o All Hands vem com uma solução. A jornada é solitária do empreendedor? É, mas se depender do All Hands não vai ser solitária. E por isso que a gente tem uma comunidade para gerar amigos de negócios. Então, assim, aí ali ninguém vai te julgar porque você tem uma meta alta, que você quer faturar X. Pelo contrário, se a meta estiver baixa, você vai ser xingado. É um ambiente onde as pessoas te incentivam, né, a crescer e não vão ficar te jogando para baixo, igual às vezes quem não te entende, né, quem não tá no meio. Olha, eu acho a ideia do All Hands incrível. Eu gostei muito de escutar um pouco mais da sua história. Eu não sabia de todos esses caminhos que você percorreu, né? E tem uma frase que o seu antigo mentor, Ryan, fala, né? Que é só o começo. É só o começo. É só o começo, então acredito que ainda tem muito por vir. A gente quer ser uma escola de negócio, viu, Marcos? Os nossos próximos 20, 30 anos a gente quer ficar ao lado ali de CDL, né? Ao lado do FIENG, do Sebrae. Então a gente veio para ficar, Dom Cabral, com uma possibilidade de escola de negócio para as pessoas. Então a gente não é um movimento de 2 anos, é um movimento para 20, 30 anos, deixar realmente o legado na cidade de Belo Horizonte. Muito interessante, Thiago. Foi um prazer escutar. Agora, como consideração final, eu sempre gosto que o convidado deixe uma mensagem para os nossos espectadores, ouvintes. Então, assim, se você pudesse deixar uma frase, o que você falaria para quem está em casa nos escutando? Bom, se eu for deixar um conselho seria, cara, mude o seu ambiente. A principal mudança de chave que eu tive é quando eu mudei meu ambiente. Até então eu tinha uns amigos que me levavam muito assim, criticava todas as minhas decisões, minhas ambições. Quando eu mudei de ambiente, eu vi que minhas ambições eram baixas, inclusive. Aí eu aumentei minhas ambições, aumentei minhas metas. Então mudar o ambiente. As pessoas estão andando ao lado de pessoas que só puxam para baixo.
parece bobo, óbvio falar isso. Acho que todo mundo sabe que precisa mudar o ambiente, mas as pessoas não estão mudando de ambiente. E aí você vai ter que ter um pouquinho de coragem para decepcionar pessoas. Que o ser humano não foi feito para decepcionar os outros. Então eu aprendi que eu prefiro decepcionar alguém do que me decepcionar. Então ambiente é isso. Para você mudar de ambiente, você vai ter que decepcionar umas pessoas que querem que você vá pro caminho deles e não pro seu. E eu e você sabem o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, nós temos isso muito claro. E deixar isso mais forte do que o pensamento dos outros, amigos que querem que você siga o plano A ou B deles, são familiares, às vezes a gente tem isso entre nossos melhores amigos familiares. Então mudar de ambiente vai exigir um sacrifício de decepcionar pessoas que não esperavam que você fosse na contramão, né, do que eles achavam para você. Então, acho que coragem para decepcionar as pessoas, isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Quem tem coragem de decepcionar os outros é que realmente ele importa consigo mesmo mais do que o pensamento dos outros. E mudar de ambiente para que você possa ter novas visões aí de negócios e estar frequentando lugares onde você é o pior da mesa, né? Que tem até uma frase da Cris Barbosa que fala: se você estiver na mesa, for o melhor da mesa que você está na mesa errada. Então eu gosto de ficar em mesas onde eu sou o pior, onde eu fico caladinho, que eu só aprendo, né, Mark? Não, excelente, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, Mark. E até a próxima, pessoal.